Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, basicamente, a gente vai aqui para mais uma análise dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para o capítulo 261, intitulado A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 33, o último capítulo que a gente, viu a suposta volta de Satoru Gojo. O honrado estaria de volta. Eu acho que esse foi um dos maiores baits que eu já vi na minha vida em relação a animes e mangás, porque, vai ser uma surpresa um tanto quanto interessante, por mais que o bait não tenha sido uma piada de bom gosto, porque, é um tanto quanto decepcionante para muitos fãs do Gojo, mas ao mesmo tempo eu achei uma ideia que, convenhamos, bastante interessante pro rumo que a história está seguindo. Mas antes de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal também, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então, sem mais delongas, bora para o vídeo! A gente basicamente começa esse capítulo vendo o Itadori agarrando um dos 4 braços do Sukuna com o seu braço esquerdo, e com o direito ele avançando contra o Rei das Maldições para simplesmente esmagar o seu coração assim mesmo, na base do puro soco. Ele que, lembrando ali em suas memórias do Chozo, e completamente com sangue nos olhos, literalmente, ele avança contra o Rei das Maldições. Quando a gente vê que o Sukuna iria acabar com tudo isso de uma vez, surpreendendo o Itadori, indo ali mandar a sua expansão de domínio. Só que nesse mesmo momento, quando ele estava prestes a utilizar ali o seu santuário malevolente, do meio da fumaça, destroços desse campo completamente destruído que se tornou Shinjuku, ele vê algo que não pode ser verdade. O impossível torna-se realidade. Ele simplesmente vê o corpo de Satoru Gojo, aquele a quem ele havia matado há uns bons capítulos atrás, diante dos seus olhos. Só que, não é o Gojo, meus amigos. Quando ele simplesmente abre os seus olhos e a gente vê completamente a sua feição, a gente vê ali uma puta de uma cicatriz igual a que o Geto tinha na sua testa quando ele começou a ter o seu corpo utilizado pelo Kenjaku. E Kenjaku supostamente foi morto pelo Yuta, e foi morto pelo Yuta, que tem a Rika, que poderia ter comido ele e a partir disso usar a técnica do Kenjaku para sim. O Yuta está controlando o corpo de Satoru Gojo, meus amigos. O próprio Sukuna, quando entende essa situação, ele vê ali que então é isso. Ele mesmo dando um soco aqui na cara do Itadori, mandando para longe, dizendo que foi mal, que havia subestimado o seu oponente, dizendo que nunca pensou que Yuta Okkotsu fosse capaz de fazer isso. A gente volta um pouco no tempo e a gente vê a brilhante ideia do Yuta antes de toda essa confusão começar. A própria Maki vendo que isso não vai dar certo, e o próprio Hakari vendo que se houverem condições para isso, nem a pau. Só que a gente mesmo vendo de que se eles já estiverem totalmente derrotados e não restar mais nada, então eles não terão nada a perder em tentar isso, é o que o Yuta disse. Só que a gente vendo o próprio Panda conversar, diz que no caso de Satoru Gojo perder e morrer, o Panda que simplesmente o Kenjaku será derrotado pelo Yuta e
Yuta acaba e depois devorado pela Rika, que assim vai copiar a técnica amaldiçoada de transferência de corpos. E o Yuta então vai vir utilizar essa técnica, pegar o seu cérebro e transportá-lo para o corpo morto de Satoru Gojo, e assim poderá lutar contra Ryomen Sukuna utilizando o corpo do Sensei. Bom, se isso for possível, as chances de vitória deles iriam aumentar consideravelmente. Só que, bom, essa não seria uma das melhores ideias, ao menos de início disso, algumas questões que o próprio Kusakabe começa a falar sobre. Por exemplo, não seria simplesmente melhor copiar a técnica ilimitada do cadáver do Gojo? Bom, o ponto é que sem os seus olhos não teria como operar a técnica amaldiçoada do ilimitado. E mesmo que o Kusakabe tenta propor ali, então, só copiar os seus olhos, não é possível fazer isso. A gente mesmo falando que os seus olhos não são uma técnica amaldiçoada, e sim uma condição física que não tem como copiar. Os seus olhos não são uma técnica, e sim como se fosse uma parte do corpo da própria pessoa, coisas que o Yuta não pode copiar. Ele copia técnicas amaldiçoadas, mas partes do corpo, condições físicas e etc. são outra história. A técnica amaldiçoada de cópia da Rika só dura 5 minutos, e após completada isso após ela ser completamente manifestada, é o que a própria Maki explica. Só que o que aconteceria com Yuta após esses 5 minutos? A gente vê de que o próprio Yuta não sabe bem, e a própria Meimei começa a pensar um pouco melhor. Se a técnica amaldiçoada do Kenjaku for do tipo de operação contínua ou intermitente, ele morrerá porque não será capaz de manter o seu corpo nem a sua alma. Se a técnica amaldiçoada for do tipo de operação intermitente, não resultará em morte imediata, mas eventualmente levará à morte. E 3. Se a técnica amaldiçoada for de uso único, talvez ainda possa utilizar a técnica ilimitada mesmo após os 5 minutos. Em outras palavras, a gente teria inúmeras possibilidades sobre, por exemplo, o passado desses 5 minutos. O Yuta iria viver pelo resto da sua vida no corpo do Gojo, ou ele iria morrer porque a técnica dele iria parar de funcionar e ele iria morrer com base disso, já que um cérebro num corpo diferente não funcionaria. Ou talvez simplesmente o Yuta morra e o Gojo possivelmente volte à vida. Bom, dessas 3, a última opção não me agrada nem um pouco, e eu acho bem impossível que venha a acontecer. Eu fico mais com as duas, e que para a história eu vejo muito mais a primeira ali, a ideia de que o Yuta passe esse 5. Na verdade é a segunda, se eu não me engano, que eu disse, né? Mas o ponto é de que o Yuta passe esses 5 minutos, ele venha muito provavelmente a morrer. Só que já que assim que a transferência de corpo for concluída, a gente fica nessa certa dúvida. Se a técnica amaldiçoada do Yuta será anulada, ele poderá viver no corpo de Satoru Gojo. Ou ali a gente vendo de que possa ser alguma outra coisa que possa acontecer. Só que a gente vendo a Kirara dizendo que não pode ali negar que realmente esse seria um último recurso bem interessante. O Hakari também ao lado dela, e o pessoal comentando ali que a técnica amaldiçoada de cópia ainda vai poder ser usada dentro do domínio do Yuta, mesmo sem manifestá-la completamente. Ele primeiro vai lutar no domínio, e se não conseguir vencer dessa forma, ele então irá assumir o corpo do Gojo. Só que a própria Maki, vendo que não é para ele falar como se já estivesse decidido, ela que nem sequer concorda com isso. Só que, bom, a gente vê que todo mundo aí meio que não concorda um pouco com isso. O próprio Kusakabe vendo que ele está bem irritado com isso e tudo mais. E a gente vê no comentário do Yuta que é algo um tanto quanto interessante, porque ele mesmo comentando está irritado com essa situação, mas esse plano, não importa o que
pensem, ele deve fazer isso. Mesmo que o próprio Kusakabe não veja isso como um plano, já que eles estão tratando isso de forma humana no fim das contas. Bom, eu acho que não muito, porque simplesmente ver a ideia de que o Gojo vai morrer e a gente vai usar o cadáver dele para reanimar com o cérebro do Yuta, para ele lutar e potencialmente poder morrer ou talvez assumir o lugar do Gojo é uma parada muito doida. Só que o próprio Yuta vê e o que seria a humanidade nesse momento. A gente vê que aquele com quem eles irão lutar é o feiticeiro mais poderoso da história, Ryomen Sukuna. Se eles puderem vencer apenas ao abandonar a sua humanidade, então o Yuta vai abandoná-la sem hesitar. Ele tem até se perguntando se todos têm tanto medo assim dele se tornar um monstro. Só que a própria Maki e o Inumaki concordam que todos eles se importam muito com ele. Só que o Yuta vê que o Gojo também ali é alguém que é tratado como um monstro. Então, eles também se importam com o Gojo, como a gente vê o próprio Yuta se exaltando. Todos eles, sempre, eles têm apenas colocado o fardo de se colocar o monstro apenas às costas do Gojo. Se o Gojo se for, alguém terá que se tornar esse monstro. Alguém terá de o fazer. E se ninguém quiser se tornar um monstro, o Yuta irá se tornar. A gente mesmo vendo ali, depois ele explicar toda essa situação para o Gojo, de que é por isso que quando ele morrer, ele assumirá o corpo do seu sensei. O que parece ali, talvez está irritando um pouco o Gojo, que bom. O Gojo que meio que não liga muito, porque ele, ao seu ver, ele não pretende perder, então por que ele se importaria com seu próprio cadáver, já que ele não vê a hipótese de perder, né? Ele bem disse que não iria perder, e bom... traumatizante ainda. Mas o ponto é que o próprio Gojo vê que o que irrita ele um pouco é simplesmente o fato que a Shoko não tenha se oposto a isso, ela que deixou eles fazerem como acharem melhor. E o Yuta que vendo, falando até nisso, disseram ali também aquela conversa que o Yuta teve com a Uro e também teve com o Gojo, sobre o fato de que a Uro havia dito que ele tinha o sangue Fujiwara, mas o Gojo havia dito que ele era do clã Sugawara. Só que, bom, o próprio Gojo fica surpreso um pouco com isso, onde ele e o Yuta são parentes, mesmo que de um grau bem distante, onde na verdade até ali é uma certa confusão, já que os Sugawara e os Fujiwaras não se davam muito bem assim, então pode ter sido um engano da Uro que acabou só confundindo o Yuta com alguém, ou talvez ele possa ser um descendente de fato de um filho de um Sugawara com o Fujiwara, tipo um Romeu e Julieta aqui no Japão, ou coisa do tipo, mas o ponto é que isso sinceramente não importa muito para a história, não, ao menos por hora. Só que o ponto é que o próprio Gojo vê de que talvez o Yuta tenha sido mais abençoado do que ele. E ele mesmo se pergunta se ele não acha que seria deprimente deixar de fazer as coisas pela metade. Primeiro, ele deve trabalhar com a energia amaldiçoada bruta, na qual ele sempre avisou que ele tinha de cuidar disso, o que deixa o Yuta um tanto quanto triste com toda essa situação. Só que a gente vê o Gojo se reunindo ali com Yuta, Maki, Inumaki, Panda, dizendo que já era para eles irem para casa e bom, todo mundo se recusa, mas o que o Gojo vai fazer aí é algo um tanto quanto errado para ele mesmo, porque lembre-se, há uns bons capítulos atrás, antes de todo o começo da batalha contra o Sukuna, a gente viu que o alto escalão Jujutsu, que estava por boa parte por trás de todo esse caos que está rolando atualmente, foram manipulados pelo Kenjaku e tudo mais, eram contra ali o Gojo, queriam a execução do Yuta, do ditador e tudo mais, todo mundo estava armando tudo isso, eles foram e apareceram mortos. E quem foi responsável por isso? Simplesmente o Gojo. Ele mesmo fala
fala que mesmo que todos eles sejam aliados feiticeiros, ele não quer que os seus alunos vejam nada sangrento. Principalmente porque nem mesmo ele acha que esse é o jeito certo de fazer as coisas. Mas o ponto é que ele já não tem mais tempo, então mesmo que seja algo extremamente errado, ele vai resolver toda essa bagunça simplesmente matando todo o alto escalão. Mesmo que ele perca para o Sukuna, se as pessoas dentro dessa sala desapareceriam, o velhote do Gakuganji iria estar efetivamente à frente do comando do alto escalão. E se isso acontecer, não haverá mais confusões como a que ocorreu ali no final de Shibuya. E ele que basicamente manda para que todos eles vão ali para casa, onde todo mundo se recusa, dizendo que eles vão ficar aí, o que irrita um pouquinho o Gojo, dizendo para que por favor, ele não pense em se tornar um monstro sozinho. Só que o Gojo vê de que, bem, isso vai ser impossível. Onde o próprio Gojo vê de que naquela época ele foi deixado para trás. Então é por isso que ele tem que compensar aquilo que ele perdeu. A gente muda novamente de cenário, vendo agora uma explicação ali sobre a técnica do Amai, que foi um personagem que apareceu lá no início do jogo do abate, quando o Itadori e o Megumi estavam atrás do Higuruma. Foi ele que, por sinal, se não me engano, levou o Itadori até o Higuruma, e a técnica dele que simplesmente ele nem mesmo entende tão bem, quando ele simplesmente meio que cria uma espécie de pudim do nada. Só que a técnica dele simplesmente consiste em meio que amplificar a glicose dentro do seu corpo e de alguma forma liberá-la. Mesmo que quando ele usa ele fica tonto devido, obviamente, à falta de glicose no corpo dele. Só que a gente vendo que o Itadori come esse pudim tranquilamente, o que bom. Eu acho que é um pouco estranho, já que foi um pudim feito da glicose do próprio cara, ou seja, saiu dentro do corpo do... Meu Deus, isso tá ficando muito estranho. Esse capítulo como um todo tem umas coisas muito estranhas, mas o ponto é que a própria Shoko vê de que essa glicose que o Amai produz talvez possa ser injetada em outras pessoas, e o mesmo acha que sim. Pois então, o Amai ele estará como suporte com o Nita e a Shoko na equipe médica. Ele vai repor a glicose consumida pelo cérebro durante a operação da técnica amaldiçoada, onde até mesmo ela pede para que ele tenha cuidado para não exagerar, senão vai ser inútil se ele desmaiar devido à falta de glicose no corpo dele. O ponto é de que basicamente a gente vê quando o Yuta ele é completamente, não posso dizer cortado, apesar de que a gente vê que ele de certa forma cortado ao meio pelo corte ali do Sukuna, quando a gente viu eles dentro da expansão de domínio do Yuta. E basicamente esse trio vai ser o responsável ali. O Nita vai usar a técnica amaldiçoada dele para que nenhum ferimento se agrave a mais do que isso. O Amai vai usar essa glicose para repor toda a energia amaldiçoada que for gasta nisso tudo, e a Shoko vai ser responsável ali por recompor ali todo o corpo do Gojo e também fazer o transplante, digamos assim, do cérebro do Yuta pro corpo do Gojo. A gente mesmo vendo o próprio Nita explicar a situação, que com a técnica amaldiçoada dele o estado do Yuta não vai piorar mais do que isso, mesmo que isso não vá curar bem, onde a gente mesmo vendo de que assim como o Gojo, o corpo do Yuta foi partido em dois, mas isso está além de uma técnica amaldiçoada do próprio Nita, e vai também além da capacidade da técnica amaldiçoada reversa do próprio Yuta. Ou seja, se não fosse essa jogada um tanto quanto louca de pegar o Yuta e trocar de corpo com o Gojo, ele muito provavelmente já teria morrido. Ele que ainda tá vivo por conta da Rika, ele ainda tem a Rika consigo, então ele consegue de alguma forma manter a consciência, mas isso também já está chegando ao limite quando ele pede para que aí ele faça logo isso. Ou melhor, eles não têm escolha a não ser fazer isso, porque meio que o Yuta iria morrer em vão, então ao menos vamos nesse golpe que talvez possa dar certo ou talvez não.
O ponto é que o cadáver do Gojo já foi suturado, então assim que a transferência for concluída, o Yuta deve usar imediatamente a sua técnica amaldiçoada reversa em potência total para terminar os ajustes e curar ali o que falta ser tratado do corpo do Gojo. O Amai vai ali até auxiliar o Yuta nisso, enquanto ali a gente mesmo vendo o Yuta ali com o anel, que basicamente meio que o pacto com o qual ele tem ali a Arika, onde, bom, a gente vai ver uma cena um tanto quanto triste depois da Arika chorando pela morte do Yuta, que, meu Deus, é muito fofinho esse casal, mesmo que seja visualmente estranho. Só que a gente volta então para o campo de batalha, vendo novamente um novo confronto de expansões de domínio. Satoru Gojo agora sendo controlado pelo Yuta contra o Ryomen Sukuna entram num novo estágio. O próprio Yuta vê que a solução para a técnica de barreira com relação ao domínio que não tem barreira do Sukuna havia sido revelada por meio de Satoru Gojo. A gente vê novamente um novo confronto do seu vazio imensurável de Satoru Gojo contra o santuário malevolente de Ryomen Sukuna numa página dupla do caramba, que basicamente encerra esse capítulo, mas esse vídeo ainda não. Eu ainda tenho algumas coisas a comentar por conta de que uma certa dúvida que fica. O Yuta está basicamente utilizando as técnicas provenientes do corpo do Gojo. O que fica a dúvida, ele poderia então utilizar as técnicas dele mesmo? Ou seja, as técnicas de copiar? Bom, lembrem-se de uma coisa, o Yuta ele só consegue utilizar, se eu não me engano, uma técnica por vez. O máximo que eu acho que ele poderia conseguir utilizar de várias técnicas de uma vez só seria na sua expansão de domínio. Só que eu creio que nem isso seria possível porque a gente viu ele pegando espada por espada dentro do seu domínio. O ponto é que como o Yuta não pode usar várias técnicas de uma vez, ele não vai poder usar nenhuma outra técnica. A técnica nesse momento que ele está usando é a técnica de troca de corpos do Kinjaku. Não é nem em si o ilimitado, infinito, 6 olhos, o que quer que seja das técnicas do Gojo. Ele está usando o poder do Kinjaku para, a partir disso, controlar o corpo do Gojo e utilizar as técnicas do mesmo contra o Sukuna. O que já deve ser um trabalho difícil pra caramba e que muito provavelmente é um nerf interessante, porque se não imagina um Gojo com todas as técnicas do Yuta com possivelmente 2 expansões de domínio diferentes. Seria muito, mas muito roubado. Apesar de que é bem isso que precisaria para derrotar o Sukuna. Mas o ponto é que a gente mesmo vendo que essa luta vai ser interessante, mesmo que o Gojo de verdade não tenha voltado. Ainda assim, convenhamos, essa foi uma ideia no mínimo interessante do Gegei, por mais que seja um tanto quanto bizarra e desagrade muitas pessoas. Eu particularmente estou gostando dessa ideia e quero ver até onde raios isso vai dar. Só que a gente só não vai ver isso daí, na verdade, nos próximos reviews aqui do mangá de Jujutsu no canal. Porque eu já vou me despedindo de todos vocês. Eu espero imensamente que gostem desse vídeo e que justamente por conta disso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que por isso, então, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!